professor? Sim, sim. Boa tarde, pessoal. Na última aula a gente viu máximos e mínimos de funções em duas variáveis. Aí a gente tinha começado a fazer esse exercício. Determine e classifique os pontos críticos da função f de x, y, x ao cubo, mais 3xy ao quadrado, menos 15x, mais 12y. A gente queria calcular máximos e mínimos. Então, a gente calculava os pontos críticos, calculava derivada parcial em relação a x, parcial em relação a y igualava a zero. Foi isso que a gente fez na aula. Mexendo um pouco, a gente chegava nessas duas equações aqui. Deixa eu até circular elas. Essa equação e esta. Depois eu pegava esse y que eu calculei aqui e substituía na equação 1. Foi isso que a gente fez. E depois a gente ficou com essa equação. A gente via que se multiplicasse por x ao quadrado todo mundo, chegava nessa equação aqui. E essa aqui é uma equação biquadrática. Então a gente chama u de x ao quadrado e a gente passa a ter uma equação de grau 2. Uma equação do segundo grau a gente pode utilizar Bhaskara, foi isso que a gente fez. E na hora de calcular aqui, eu me bananei um pouco e era 19, 25 menos 16. Aí eu pensei 25 menos 9, coloquei 16, que era 4 ao quadrado, por isso que deu errado. Então agora eu fiz as contas, já disponibilizei. O delta está certo, e com esse delta a gente consegue achar os dois u. Os dois u são positivos, lembrando que u é x ao quadrado. Então, para cada u, que nem u igual, x ao quadrado igual a 4, a gente tem duas raízes. Quando u é 1, então x ao quadrado é 1. A gente tem mais duas raízes, x mais ou menos 1. E para cada x, a gente tem um y. Então, a gente tem 4x e 4y, que dá 4 pontos críticos. Acho que foi isso que eu fiquei devendo da aula passada. Não sei se vocês chegaram a olhar. Eu disponibilizei esse PDF no Teams e postei lá no Moodle que eu tinha disponibilizado no Teams. Alguma dúvida? Alguma observação? Aí eu coloquei no chat. Cadê? Aí coloquei no chat. Vocês colocam 1 se conseguiu entender tranquilamente. 2, quem teve dificuldades para entender. Que às vezes o pessoal não gosta de abrir o microfone.
Acho que todo mundo entendeu. Então, bola para frente. Aí lá no plano de ensino tinha o link dessa apostila de cálculo 2, aprendendo cálculo de várias variáveis. Eu estou gostando dela, a gente está seguindo ela. Não sei se todo mundo já baixou ela ou não. Acho que é interessante baixar. Tem lá no plano de ensino o link. Aí na aula passada a gente viu máximos e mínimos, pontos críticos e depois o teste da segunda derivada. Definir o ponto de célula e aí foi aqui o teste da segunda derivada. Então, a gente fez alguns exemplos. Esse aqui que a gente tinha apanhado na última aula, que são os quatro pontos críticos. E assim vai. Querem fazer mais um exemplo desses? Que vocês preferem? Tem dúvida das videoaulas? Como que está o andamento? Se puder fazer mais um exemplo aí, Eduardo. Certo. Pegar esse exemplo aqui. Determine e classifique os pontos críticos da função x à quarta mais y à quarta. Então, o que a gente tem que primeiro é calcular os pontos críticos. O que a gente faz? A gente faz fx igual a zero. Quem que é a derivada parcial de f em relação a x? Derivada de x à quarta, 4x ao cubo. 4x ao cubo igual a zero. Então, meu x tem que ser zero. Se eu pegar f e y igual a zero, ou seja, derivada parcial de f em relação a y, vai dar 4y ao cubo igual a zero. Eu vou chegar que o y também é zero. Então, 0, 0 é o único ponto crítico
de f. Então, agora vamos para o teste da segunda derivada. Teste da segunda derivada, que a gente vai ter que calcular. Vai ter que calcular fxx. Então, a gente vai pegar a derivada de f em relação a x e derivar em relação a x de novo. 4x ao cubo, eu derivo da 12x ao quadrado. Se eu pegar fxy, dá 0. Se eu pegar fy, então eu vou pegar 4y ao cubo e derivar em relação a y, dá 4 vezes 3, 12. Y ao cubo vira y ao quadrado. Então, meu h de xy é quem? É o fxx, fxy, fxy e fyy. É esse determinante. Então, fica 12x ao quadrado, 0, 0, e 12y ao quadrado. Então, calculando o determinante, 12 vezes 12, 144, x2, y2. O único ponto crítico é o 0, 0. Eu vou calcular o h de 0, 0, dá 0. Se eu voltar lá para o teste da segunda derivada, deixa eu pegar ele aqui. Esse d, que ele chamou aqui, eu chamei aqui de h, mas na apostila está d. Esse d se ele for negativo, vai ser um ponto de máximo mínimo. E se for positivo, vai ser um ponto de célula. Espera aí, que tá assim. Tá, na verdade, isso aqui é o menos o D. O D lá da apostila é 0. Se o D é 0, eu não concluo nada. Eu tinha que ser negativo ou positivo. Então, com D igual a 0, eu não consigo calcular, saber se é ponto de máximo, mínimo ou célula. Então, o teste da segunda derivada nesse caso não dá informação nenhuma para a gente do que a gente quer calcular. Então, utilizando o teste da segunda derivada, não obtemos nenhuma informação sobre o ponto zero sobre ser máximo, mínimo ou célula. Então, a gente tem que tentar conseguir essa informação de outro modo. Vamos tentar obter esta informação de outro modo. Quem que era meu f de xy? Não era x à quarta mais y à quarta? O x à quarta é sempre positivo. Todo mundo concorda comigo? É maior ou igual a 0. E o y à quarta também é maior ou igual a 0. Então, isso aqui é maior ou igual a 0.
E quem que é zero? É o f do 0, 0. Então, a gente tem que 0, 0 é um ponto de mínimo da f, porque todo mundo ali em volta é maior ou igual que ele. Nesse caso, é um ponto de mínimo global de f. E é isto. Coloquei a enquete novamente. 1. Consegui entender tranquilamente. 2. Tive dificuldades para entender. 3. Ainda tenho dúvidas. E tivemos 1, 2, 3, 4, 5 comentários que o pessoal conseguiu entender. Então, vamos para frente. Vou pegar essa função aqui. Classifique os pontos críticos dessa função aqui. 4 terços de y ao quadrado, menos 1 sobre 24y ao cubo, menos 1 sobre 32y à quarta, menos x ao quadrado. Se a gente jogar em algum software, a gente vai ter esse gráfico e essas curvas de nível. Aqui dá para ver que esses dois pontos aqui são dois pontos de máximos e aqui é um ponto de sela. Aí a gente vai fazer as contas para chegar nesse resultado. Bora lá, pessoal. Primeira coisa que a gente faz é calcular os pontos críticos. Sempre tipo um roteiro. Sempre calcula os pontos críticos. Para cada ponto crítico, aplica o teste da segunda derivada. Então, a gente calcula a derivada de f em relação a x, aqui dá 0.
Aqui dá 0. O y à quarta também dá 0, então dá menos 2x. Se o fx é 0, então meu x tem que ser 0. Se eu fizer a derivada parcial de f em relação a y ao quadrado derivo dá 2y, então dá 3 sobre 2y, mais y ao cubo derivo dá 3y ao quadrado, simplifico aqui, dá 1/8 de y ao quadrado, 4. Aqui dá 4y ao cubo, 4 sobre 32. Eu divido 32 por 4, dá 8, né? 1 sobre 8, y ao cubo. Eu quero que isso aqui seja 0. O que eu posso fazer? Todo mundo tem y. Eu posso colocar um y em evidência. Para facilitar um pouco, eu vou colocar o 8 também em evidência, y sobre 8. Então, aqui, 8. Eu tinha 2, fica 4. Então, fica 12 menos y menos y ao quadrado. Isso é igual a 0. Se isso aqui é igual a 0, esse é 0, esse é 0. Então, meu y sobre 8 é 0. Ou menos y ao quadrado menos y mais 12 igual a 0. Aqui a gente pode até trocar o sinal. Fica y ao quadrado mais y menos 12 igual a 0. Eu vou usar a Bhaskara. Delta é quem? B ao quadrado menos 4ac. Então fica 1 menos 4a vezes c menos 12. Então fica 1 mais 48. Delta é 49. E 49 é 7 ao quadrado. Então, meu y é quem? Menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O b é 1. Então, fica menos 1, mais ou menos 7 sobre 2. Professor, não era para ficar menos 47, não? Espera aí. Acho que eu escrevi coisa errada. Aqui é b ao quadrado, tá certo? Menos 4a vezes c. Aqui tem um menos. Não é isso? Ah, não, agora tá certo. É isso mesmo. É isso. Se fosse negativo, o delta não teria raiz. E esse problema tem raiz. Tá certo, é porque eu Mas... tinha lido só ali o 12, aí era menos 12. É, desculpa, eu escrevi errado. Não tem problema não. Então, meu y' é quem? Menos 1, menos 7 sobre 2, dá menos 8 sobre 2, que dá menos 4. Espera aí lá. Que era para ser mais 4.
Pera lá, o que eu fiz aqui? Acho que aqui eram mais, não era? Aqui é mais, né? Então aqui deve ser mais. Então aqui seria mais. E aqui sendo mais. Aqui seria menos. Esse b ao quadrado não muda nada. E aqui já muda. Aqui fica positivo, positivo. Aí muda aqui esse restante. Então aqui fica menos 6, que dá menos 3. E aqui fica o y duas linhas. 1 mais 7 sobre 2. Então dá 8 sobre 2, que é 4. Portanto, meu fy igual a 0 implica meu y igual a 0 ou y igual a menos 3 ou y igual a 4. Lembrando que eu tinha calculado aqui que meu x já era 0. Então tem os pontos críticos. Eu estou indo muito rápido, vocês estão acompanhando? Então eu tenho 0,0, 0, menos 3, acho que eu gosto de colocar eles em ordem. 0, menos 3, 0,0 e 0,4. Então, o que a gente precisa fazer? Calcular o teste da segunda derivada. O que eu faço? Vou ter que calcular as derivadas parciais de segunda ordem. Deixa eu copiar essas duas aqui. Então, vou calcular o fxx. Eu derivo menos 2x em relação a x dá 0. Se eu calcular o fxy, vai dar 0. Se eu calcular o fyx, eu pego isso, derivo em relação a x, dá 0. E calculo o fyy, derivo isso aqui em relação a y, dá 3 sobre 2, menos, aqui o y ao quadrado vira 2y, então fica 1/4 de y, menos 3/8 de y ao quadrado. Aqui é positivo. Eu gosto daquele H. Acho ele mais fácil.
Vou escrever ele aqui. Aí depois eu volto para a notação da apostila. Meu H é fxx, f xy, fyx e fyy. Então fica xx é menos 2, 0, 0, e esse bichinho feio aqui. Então dá 3 sobre 2, mais 1/4 de y, menos 3/8 de y ao quadrado. Calculando o determinante, fica menos. O 2 eu já passo multiplicando. Fica 3 mais metade do y menos 3/4 do y ao quadrado. Aí eu pego os pontos críticos, cada um deles. Ponto crítico 0,0. O D, sei lá, o D do 0,0, na verdade é menos o H do 0,0. Então soma esse sinal aqui. Eu substituo aqui o 0. Vai dar 3, concordam comigo? Fiz alguma coisa errada? Não. Deixa eu pegar esse exemplo de novo. Ele é positivo. Se é positivo, vocês lembram o que o teste da segunda derivada fala quando o D é positivo? Aí, Rainer, seja bem-vindo, chegou agora. Aí, quando o D é positivo, é um ponto de cela. Então, esse 0,0 que a gente calculou é um ponto de cela. Agora a gente parte para o segundo ponto crítico. Ponto crítico de menos 3, 0, menos 3. 0, menos 3. O D seria o D de 0,3 é menos o H de 0,3. Então, o X é 0, o Y é menos 3. Então, eu substituo aqui. Fica 3 mais 3 sobre 2. 3 ao quadrado dá 9, vezes 3, 27. Menos 27 sobre 4. Eu coloco todo mundo na fração, na mesma fração, mesmo denominador, 24. Aqui fica 12, mais 6, menos 27. 12 mais 6, 18. 27 menos 18
dá menos 9/4. É isto. Será que eu fiz conta errada aqui, que tá dando diferente? Ah, mas deu negativo. Se dá negativo, se o D dá negativo, é um ponto de... Ah, não. Vamos lá. Pera lá. Se deu negativo, é um ponto de máximo ou de mínimo. Como D é menor que zero, então 0,-3 é ponto de máximo ou de mínimo. O teste da segunda derivada falava? Para a gente pegar a derivada de f em relação a x. fxx, derivada de f em relação a x duas vezes. Então, daria menos 2. F de xx do 0 menos 3 é menos 2. Menos 2 é menor do que 0. Então, é um ponto de máximo local. 0,-3. Um ponto de máximo local. Tranquilo, pessoal? Falta o terceiro ponto crítico. Cadê o 0,4? Para o ponto crítico 0,4, D, que é o D de 0,0, que é o menos H de 0,0. O H está aqui. Não, não é 0,0, é 0,4. A gente vai substituir aqui. Então, vai ficar 3, metade de 4. Então, fica 3 mais 2. 3 mais 2. 4 ao quadrado, 16. 16 dividido por 4 dá 4, vezes 3, 12. Menos 12. Então, 12 menos 2, menos 12 mais 2 dá menos 10, mais 3 dá menos 7. Então, dá menos 7, que é menor do que 0. Se é menor do que 0 é máximo e mínimo, a gente tem que pegar o fxx de 0,4. Esse a gente viu que vale aqui, menos 2 sempre. Então, isso é menor. É menos 2, é menor do que 0. Então, é um ponto de
máximo. Pelo teste da segunda derivada, 0,4 é um ponto de máximo local de f. Tudo bem, pessoal? Aí eu coloco a mesma enquete no chat. Professor, Oi. minha dificuldade maior é depois da primeira derivada lá, igual você fez nessa questão aí, você colocou y em evidência, né? Depois um y sobre 8, aí eu não entendo essa parte aí, sabe? Pera lá, deixa eu ver aqui. Aqui? Isso. Ok. Vamos refazer isso mais devagar. Eu tenho que fy é zero. Tem um teorema que fala se P, tá aqui P de x, é um polinômio e há um número real. Seja P um polinômio e há um número real. Se P de A for igual a zero, então x menos A divide P de x. Não sei se você já viu essa propriedade ou não, mas o que ela fala? Ela fala se tiver um polinômio e o A for um zero desse polinômio, eu posso dividir todo mundo por x menos A. Se eu fazer o y igual a zero, aqui fica 0, 0, 0, então o zero é uma raiz do polinômio. Então eu posso dividir esse polinômio por x menos A. Aqui a gente está com y. Mas a gente vai poder dividir por y menos zero. Ou em outras palavras, aqui tem y, aqui tem y e aqui tem y. Eu posso colocar y em evidência, concorda comigo?
Todo mundo tem y, eu coloco y em evidência. Então, fica y. 3 sobre 2, menos 1/8. Y ao quadrado, eu tiro 1, fica y. Menos 1/8 de y ao cubo virou y ao quadrado. Isso é igual a 0. Até aqui, ok? Certo. Esse 8 não está atrapalhando as contas? Não vai fazer a gente ter que trabalhar com fração? Se a gente não quer trabalhar com fração, a gente pode simplesmente multiplicar todo mundo por 8. Eu mantenho y, multiplico aqui todo mundo por 8. 3 meios eu multiplico por 8, fica 3 vezes 4. Ou senão, vou até escrever aqui devagar. 3 meios de 8, menos 1/8. Vezes 8 por y, menos 1/8. Vezes 8, y ao quadrado, igual a 0. Então, meu y, 8 sobre 2 dá 4. 3 vezes 4, 12. Esse 8 morre com esse 8, menos y, menos y ao quadrado, igual a 0. Lá. Aqui era um mais. Aqui era mais. Então, aqui é mais. E aqui é mais. Correto. Acho que foi mais ou menos isso que eu fiz, não foi? Cadê? Lá para cima. Foi 12 mais y menos y ao quadrado. Não é mesmo? Porque eu quero que dá 8, tanto faz ter esse 8. Quer dizer, eu quero que o produto seja igual a 0. Tanto faz eu deixar esse 8 aqui ou passar para o outro lado. Vai dar na mesma. Ficou mais claro agora ou piorou ainda do que estava? Agora ficou mais claro. Esse multiplicado por 8 aí, no caso, para não usar fração, é teorema também? É, tipo um teorema. É... Por exemplo, você tem 3x ao quadrado mais 2x igual a 16. Eu posso pegar e multiplicar todo mundo por 4, se eu quiser. Ou do jeito que está aqui, eu posso multiplicar todo mundo por meio. Aí eu sumo com esse... Não, meio? Sei lá. Qualquer coisa. Poderia, se eu multiplicar por meio, qualquer coisa que eu multiplico, se isso aqui não for diferente, isso aqui tem que ser diferente de 0. Sendo diferente de 0, eu não altero meu resultado. Então, aqui ficaria 3 sobre 2x ao quadrado mais x igual a 8. Entendeu, mais ou menos? Sim. Eu tenho que multiplicar todo mundo. Ali, como era igual a 0, na hora que eu multiplicava o 8 aqui, aí eu multiplicava por 8, esse 8 sumia.
E aqui aparecia um 8, mas 8 vezes 0 continua dando 0. Ok? Certo. Aí pra você não usar, no caso, a divisão aí no V, você multiplicou por 1/2, né? Foi. Certo. Multiplico por meio, divido por 2. Aí você faz o que você achar mais tranquilo, mas é a mesma coisa. Multiplicar por meio ou dividir por 2. Aqui, ou divide por 2. É a mesma coisa. Podemos ir para frente. Sim, ó. Pegar esse exemplo 6.8. Determine as dimensões do paralelepípedo retangular que tem 3 faces sobre os planos coordenados. Então, eu tenho o eixo X, o Y e o Z. 3 faces estão nesses planos. Então, no plano XY, XZ e YZ. São paralelas e tem um vértice no primeiro octante sobre o plano x mais y mais z igual a 1. Então, x mais y mais z passa aqui. Quando x é 1, o resto é 0. Y é 1, o restante é 0. E z é 1, x e y igual a 0. Então, é 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Eu quero achar o paralelepípedo que tenha o volume máximo. Se eu clicar aqui no vértice, ele vai abrir uma janela lá no GeoGebra. Aí todo mundo tá vendo o GeoGebra? Sim. Sim. Aí conforme a gente puxa, tá vendo o vértice? Ele vai para lá, vem para cá e vai. E aqui em cima tem o volume. Então aqui 0,3, 0,34, 35, 36. Aqui parece que 0,36 alguma coisa. Vamos ver. Aí já diminui. É uns 36, 0,36, 0,37 vai ser o volume máximo. Aí a gente vai tentar calcular esse volume máximo. Tudo bem?
Aqui foi 1. Esse aqui é o 2, então. Vamos para o terceiro. Determine as dimensões do paralelepípedo retangular que tem a face sobre os planos coordenados e vértice no primeiro octante. Quem que é o volume? Deixa eu voltar lá para figura. Então, se eu pegar um ponto x, y, z, o volume do paralelepípedo vai ser x, área da base vezes a altura, então fica x vezes y vezes z. Aí, se eu manter o x e o y, para cada x e y, o z vai estar unicamente determinado por essa equação aqui. X mais y mais z igual a 1. Se eu isolar o z, fica z igual a 1 menos x menos y. Então, no lugar de x, y, z, eu escrevo xy vezes 1 menos x menos y e desenvolvo. Tudo bem? Então, meu volume é x, y, z. E o x, y, z pertence ao plano x mais y mais z igual a 1. Então, eu posso isolar o z, fica 1. Passo o x mais y para o outro lado. Então, fica menos x menos y. Então, eu tenho que o z é 1 menos x menos y. Então, meu volume, que era x, y, z, fica x vezes y, 1 menos x menos y. Se eu quiser desenvolver para depois ficar mais fácil de derivar, fica xy menos xy ao quadrado menos x ao quadrado y e aqui xy ao quadrado. É aí que a gente faz, calcula os pontos críticos. Cálculo dos pontos críticos. Vx, derivada de v em relação a x, xy deriva em relação a x da y, derivo menos x ao quadrado y, dá menos 2xy, e esse último, x vezes y ao quadrado, deriva em relação a y, fica só o y ao quadrado.
Eu faço VY, derivo em relação a y da x menos x ao quadrado menos 2xy. Isso aqui vai ser 0. E esse também vai ser 0. Aí a gente vai ter que trabalhar com isso para tentar chegar em algum resultado. Vou chamar esse de 1, esse de 2. De 1 que eu posso fazer sei lá, eu poderia colocar o y em evidência, que tem y, tem y, tem y, fica y. 1 menos 2x menos y igual a 0. O 2. Todo mundo tem x, posso colocar o x. 1 menos x menos 2y igual a 0. Eu quero o volume máximo, então o volume, quem quer? X, y, z. Se algum deles for 0, meu volume vai ser 0. Então eu não tenho interesse que nenhum dos três seja nulo. Então aqui eu tenho um produto y vezes alguma coisa ser 0. Eu teria y igual a 0 ou o restante igual a 0, mas eu não quero y igual a 0. Aqui eu também não quero x igual a 0. Então, como devemos ter x, y não nulos, isto daria volume nulo, obtemos. Então, 1 menos 2x menos y é 0. E 1 menos x menos 2y igual a 0. Um sistema linear. Mas vocês lembram que o jeito resolve o sistema linear? Eu poderia trocar o sinal aqui. 2x mais y. 1 passa para lá com sinal negativo, mas eu troquei o sinal, fica igual a 1. E aqui ficaria x mais 2y igual a 1. Sei lá, eu posso multiplicar esse por menos 1 e jogar aqui embaixo. Opa, por menos 1 não. Por menos 2 para zerar esse y aqui. Então ficaria 2x mais y igual a 1. 2 vezes menos 2 dá menos 4. 1 mais 1, menos 3. Aqui zera. Menos 2 mais 1. Menos 2 mais 1, menos 1. Menos 3x igual a menos 1. X passo menos 3 dividindo. Fica x é igual a 1/3. X é igual a 1/3. O que eu vou ter? 2/3 mais y igual a 1. Então, meu y é 1 menos 2/3, que dá 1/3. Então, portanto, x é 1/3 e y é 1/3.
Então, o único ponto crítico para o tema é y igual a 1/3, vírgula, 1/3. Observação. Estamos x igual a 0 e y igual a 0 pela natureza métrica do problema. Então, este ponto crítico é o único candidato a ponto de máximo do tema. Certo? Agora, se a gente quiser provar que realmente é um ponto de máximo, a gente utiliza o teste da segunda derivada. Que eu vou copiar essas duas derivadas aqui. Tenho o Vx e o Vy. Então, calculo as derivadas segundas. Vxx, derivo isso aqui em relação a x, dá 0. Dá menos 2y, dá 0. Derivo o Vx em relação a y, dá menos 1, menos 2x, menos 2y. Se eu quiser calcular Vyx, eu derivo isso aqui em relação a x, fica menos 1, menos 2x, menos 2y. Esses dois deu igual, como tinha que dar igual. Falta o y. Derivo isso em relação a y, dá 0, dá menos 2x. Aí, poderia calcular aquele h, substituindo os pontos 1/3, e ver quanto que dava o d. Senão, posso pegar o a. Quem que é o a lá da apostila? O f xx aplicado no ponto 1/3, 1/3. É isso? Deixa eu ver. O fxx no ponto 1/3, 1/3. Eu tenho menos 2y. Então, fica menos 2/3. O b é o f xy aplicado no 1/3, 1/3. fxy, na verdade, é o v, né?
A gente está com a função v. xy aplico num terço. Aqui dá menos 2 terços, menos 2 terços, menos 4 terços. Espera lá. Aqui é 1, não é? Que eu estou derivando y em relação a y, aqui dá 1. Então, aqui também dá 1. Que eu derivo isso aqui em relação a x, também dá 1. Então, eu fico 1 menos 4 terços. Então, 1 menos 4 terços dá menos 1 terço. E o C é o V y de 1 terço. 1 terço. Então, dá menos 2 terços. É isso? Quem que era meu D? Meu D não era B ao quadrado menos AC, B ao quadrado. Dá 1 nono menos A, menos 2 terços, vezes menos 2 terços. Vou até colocar aqui menos 1 terço ao quadrado. Então, eu tenho 1 nono, menos com menos dá menos. Menos 4 nonos dá menos 3 nonos, menos 1 terço. Menos 1 terço é menor que zero. Se é menor do que zero, é um ponto de máximo ou mínimo. Aí eu vou ter que olhar meu A. Quem que é meu A? Que é meu V xx de 1 terço. A gente calculou. É menos 2 terços. Está aqui em cima. Se ele é menos 2 terços, é menor do que zero. Se é menor do que zero, é um ponto de máximo. Pelo teste da segunda derivada, terço, vírgula, 1 terço, é um ponto de máximo de V. Então, volume máximo é dado por quem? V de 1 terço, vírgula, 1 terço. Fica quem? Quem que era o volume? Cadê o volume? Aqui, esse aqui era meu volume. Esse é meu volume. Então, fica 1 terço vezes 1 terço. 1 menos 1 terço menos 1 terço. Fica 1 nono vezes 1 terço com mais 1 terço, 2 terços. 1 menos 2 terços vezes 1 terço. Dá 1 sobre 27.
Vamos ver de 1/3. 1/3 dá 0,037. 0,37. O 0,37 fica repetindo. É mais ou menos que a gente vai conseguir aqui o máximo em algum lugar, sei lá onde. Mas vai ser o 0,37037. Daí aqui a gente teve uma restrição. A gente resolveu o problema substituindo uma variável. A gente conseguiu isolar aqui o x em função de xy. Só que nem sempre a gente consegue isolar uma variável. Aí nesse caso a gente vai ter os multiplicadores de Lagrange para funções de duas variáveis. E vai ser... Cadê o enunciado? Mas vai ser tipo, eu pego uma f e eu quero achar o máximo dessa f em cima de uma restrição x mais y, g de xy igual a zero. Por exemplo, sei lá, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a zero. E a gente quer calcular o máximo e o mínimo sobre essa curva. Aqui está o PDF que eu deixei para vocês. Aí na última aula eu pedi para vocês assistirem os vídeos T41 até o T45. Que foi até aqui, basicamente esse tipo de último exercício que a gente viu. Aí, no vídeo 46 já começa os multiplicadores de Lagrange. Esse 47 é a mesma coisa. Daí a gente, com esses dois vídeos, termina essa sessão. Aí fica para vocês assistirem esses vídeos 46 e 47. Aí, se vocês quiserem dar uma olhada na apostila, vamos ver aqui.
Aqui vamos ter algum exemplo. Aí, se vocês quiserem já dar uma olhada nesses exemplos, aí a gente trabalha esses exemplos na próxima aula. Então, tem 1, 2, aí tem aqui essa de 3 variáveis, mas o método é o mesmo. Só vai dar conta. Até aqui, até o exemplo. Exemplo 6.11. Eu anotei aqui. Para a próxima aula, vídeos T46 e 47. E a apostila da seção 6.2.1, que está na página 115, até o exemplo 6.11, que está na página 119. Aí fica isso para a próxima semana. Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa? Ah, precisa marcar o horário de atendimento, né? Que hora que fica bom o atendimento para vocês? Vocês têm livre quarta tarde? Eu tenho, no caso. Eu também. Vou colocar aqui. Quarta, 14 horas. Quinta também. A quarta, 1. Quarta, tenho aula às 10h50. Isso. Quarta, 10 horas. Deixa eu ver aqui. Esses horários. Na sexta eu tenho atendimento às 10. Pode ser 11 horas. Tem 1, 2, 3, 4, 5. 9h50. Vou colocar umas 9h40. Eu tenho intervalo. Aí vocês votam 1, 2, 3, 4, 5. Pode ser? Beleza, professor. Aí mandei aqui no chat. Aí vocês votam um horário que a gente já define. Qual que fica melhor? Já fecha hoje o horário.
Vou aqui pegar uma água e já volto até que vocês voltam. Cadê o Merolinha? Ô, Nata. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 votou no horário 2. Quarta-feira às 14. Mais alguém quer votar? Podemos fechar na quarta às 14 horas, pessoal? Fechou? Alguém quer falar alguma coisa? Alguma dúvida? Professor, as avaliações vão se manter do mesmo jeito que era antes? Ou você vai avaliar a gente de outra maneira? Ai, eu acabei nem conversando com a Gisela que jeito foi, mas acho que vai ser mais ou menos igual tá. Aí na próxima aula a gente conversa isso que eu acabei esquecendo. Ok. Deixa eu ver. Isso, pessoal, por hoje é só. Bons estudos, bom final de semana e até a próxima aula. Até a próxima aula aí, professor. Obrigado e bom final de semana também. Tchau, Eduardo. Obrigada. Tchau, tchau. Valeu, professor. Até mais. Aí eu coloco no Valeu, Teams obrigado. aqui o PDF e o link da aula, combinado? Fechou. Combinado. Bom final de semana. Valeu.